Muito bem, Ramon. Um discurso eloquente aí do glorioso governador de São Paulo. E é isso aí, né? Vamos lá. Pode ir. Eu gosto de discursos. Você assistir os discursos, somente quando eles são de improviso, eles são reveladores. O que o Tarcísio disse para a população? O Bolsonaro jamais vai sair do coração de vocês, porque do meu ele já saiu. É isso. Porque num discurso, se ele tem um aliado, ele diz assim, ó, ele jamais vai sair dos nossos corações. Esse é o discurso de quem está junto. O Tarcísio ali foi esplêndido no discurso. Ele não vai sair do coração de vocês, né? Porque ele se afasta do bolsonarismo. Ele faz força para se afastar do bolsonarismo. O ato ali reuniu no pico 12 mil pessoas. Né? É menos, eu acho que é 25% da última manifestação feita ali. O que o ato tem como recado? A elite abandonou o Bolsonaro. Ele está por conta própria. É porque em outros momentos a mobilização seria muito maior. O Malafaia subiu, o Bolsonaro estava presente, o governador Tarcísio foi, mas tinha 12 mil pessoas. Né? Um tremendo fiasco para quem conhece ali a Avenida Paulista e para a expectativa que foi gerada para esse ato. Né? Então, Bolsonaro colocou as barbas de molho, ele está sendo abandonado devagarinho e a fala do Tarcísio ela é reveladora. Uma outra coisa que a gente precisa reafirmar é a democracia do Brasil. Você veja que a nossa democracia permite que 12 mil imbecis se reúnam em praça pública para atacar as instituições democráticas, para questionar o STF, para um imbecil como Malafaia xingar o ministro do Supremo Tribunal Federal, para tecerem as mais absurdas colocações em praça pública e a borracha no cantor, no lombo de ninguém. Muito pelo contrário. As instituições da democracia garantiram a esses que foram lá em praça pública, né, falar mal da nossa democracia, o seu direito de livre expressão, o seu direito de reunião. Viva a democracia brasileira, que garante a todos os imbecis o direito à livre manifestação da sua imbecilidade. Chico Holanda, sua vez. Pois é. Os petralhas dessa organização criminosa que existe aqui no país, tem os seus defensores, que não tem senso do ridículo, que não tem moral, que não tem dignidade para chamar os patriotas do que chamam. Esses são essa raça que temos no Brasil. Bolsonaro, tá? A prova das pesquisas aí. As pesquisas dizem tudo. 2024, o que eu previ nas prefeituras, os vereadores, aconteceu. Pode ser que o Zezinho, a expressão dele, mas acompanhe minhas previsões. As minhas previsões que eu fiz desde 2003, a taxa de juros Selic, até agora eu não errei uma previsão. Em 22 você previu que o Bolsonaro ganhava. Como? Não ganhou porque o sistema tirou. Você previu ou não previu? Previ. Errou. Não. O sistema ganhou, não foi nas urnas, foi o sistema. Assim, perdi, foi Chico. O sistema que fez. Mas se tu perder, tu vai me pagar mais 50 mil, né, foi Chico? O sistema. Já postou 50 Pois mil. bem, vejam só. Eles não cansam de passar vergonha. O Lula não consegue pôr nem 10 pessoas na Avenida Paulista. 10 pessoas? Só coloca os comissionados. Só coloca as pessoas que têm um cargo de comissão. Porque nem aquela turma que gostava de comer mortandela com pão não vão mais. O povo tá com medo do carne, Chico. Ninguém quer Nem comer uma pão com mortadela, não. mortadela não vão mais. E agora, com o golpe que der dos coitados das pessoas mais idosas, né, com esse passar a mão peluda no dinheiro dos aposentados, aí é que vai mesmo. Porque os filhos, netos, vão dizer, eu não vou mais lá nesse movimento, porque estão passando a mão até no meu avô, até no meu pai, coitado, que trabalhou a vida toda, para agora, tá, essa raça vir e passar a mão peluda no dinheiro dos coitados. Muito bem. Samuel, por favor. Olha, gente, eu disponibilizei 2 imagens aí. Se o Gesimiel puder disponibilizar com o Juninho, eu vou agradecer. O Bolsonaro, ele derreteu. Essa que é a grande verdade. Essa primeira imagem aí você observa no ápice da fala do Bolsonaro. Eles fazem uma imagem fechada, aí está bem aberta, né, de drone. No ápice deu 12 mil pessoas. Isso é meia hora antes de começar o evento. Isso, 12 mil pessoas.
E aí, há 2 meses atrás, tem outra imagem aí? Ó, há 2 meses atrás, no mês de abril de 2025, tinha 45 mil pessoas no ápice. Então, depois que o Bolsonaro chamou os patriotários de malucos e doidos, esse 75% aproximadamente criou vergonha na cara e parou de ir. E 25% também continuou indo, né? Não tem vergonha na cara. Aí depois que o Silas Malafaia chamou eles de vendidos, de corruptos, que eles se frustraram, né, na mobilização, eu acredito que se houver uma próxima, né, no mês de agosto de 2025, vai dar 3 mil pessoas, né? Tá, pela progressão aritmética ali, que ensina a compor, né? É mais ou menos esse percentual. Agora, gente, você pode ser de direita, você pode ser de centro, você pode não ter nenhuma preferência política. O que você não pode ser é idiota. Vamos lá. Bolsonaro só enganou você. Prometeu tudo e não entregou nada. E, assim, eu me solidarizo com essas pessoas que foram envenenadas. Eu tenho amigos próximos, que são pessoas que têm a cognição limitada e se permitiram ser abduzidas por esse sujeito, dessa trupe, que é o Bolsonaro. Covarde, falso, dissimulado. Eu não vou falar que ele é louco, porque se eu falar que ele é louco, estaria, né, deixando assim, né, as pessoas que têm familiares com problemas mentais em maus lençóis. Mas ele é uma pessoa que não tem caráter. O que o Bolsonaro podia fazer ali, na última tentativa? Alexandre de Moraes, me prenda, mas solte os patriotas inocentes. Você é um cretino, você é um ladrão. Aí vai lá pedir para o cara ser vice dele, ficar rindo, puxando piadinha. Cadê esse aí, gente? Não, honestamente falando, eu acho que safado não é o Bolsonaro, não. Safado é quem ainda defende ele cegamente. Você não precisa apoiar o Lula. Vote na terceira via, vote em branco, anule seu voto, seja candidato, se filie um partido político, mas defender o Bolsonaro no dia 30 de junho de 2025, por tudo que ele faz, que ele fez e continuará fazendo como covarde, não vale a pena a gente se dispor. Esse cara só veio para a política assim, nacional, que quando ele era do baixo clero, ele falava aquelas merdas dele, ninguém ligava. Mas quando ele foi presidente da República, ele só potencializou a briga nas famílias. Irmão brigando com irmão por causa de política. Pai expulsando o filho de casa porque não concorda ou concorda, vice-versa. Esse cara só trouxe a discórdia para todo mundo. Levou aí 17 milhões, com mais de 100 imóveis, o clã Bolsonaro. Ele tinha que explicar isso aí. Se essas pessoas não têm 2 neurônios que se conectam para ter senso crítico, de percepção minimamente da realidade. O filho dele abandonou o mandato de deputado federal. Mais de 900 mil votos ele recebeu em São Paulo. E era para estar do lado do pai dele, denunciando na tribuna, no parlamento, indo para o enfrentamento. Abandonou. A gente nem sabe quem é o primeiro suplente que assumiu. E aí está lá, o Bolsonaro disse, na entrevista, que dos 17 milhões ele mandou 2 milhões para o Eduardo Bolsonaro. Para a mulher do Eduardo Bolsonaro ficar com bolsa da Chanel de 70 mil, brincando na Disney de montanha-russa e fazendo selfie em restaurante de luxo, com dinheiro de pessoas. Eu conheço gente vulnerável que ficou cega, igual esse jogo do Tigrinho, que tirou 15 e 20 reais do bolso, do pão do filho dele para ir para a escola, para ele lanchar, para doar para o Bolsonaro. E o Bolsonaro faz isso, chama essa turma de maluca, de doida. A gente já sabia que eles eram malucos. Mas, porra, se eu estou me beneficiando, né, financeiramente, mesmo com a aposentadoria de deputado federal, de capitão do Exército, a ajuda de custo que ele tem de presidente da República, mais o salário do PL, a mulher dele também recebeu 40 e poucos mil do PL, 17 milhões de vaquinha online, fora a joia saudita que ele pegou lá, as garrafas de vinho, as moedas do espelho d'água que a Michele secou e trocou lá para comprar negócio de maquiagem. E agora, zombar da cara de quem? Meu irmão, eu sempre soube que o Bolsonaro é um picareta. Agora, em nome dessas pessoas de boa fé, que gostam, vamos falar, o Bolsonaro é um cara engraçado, que faz o lado cômico dele ali, é simpático. Mas, assim, ele apunhala os aliados dele, Dória, o Major Limpo, todo mundo, Bebiano, todo mundo estava errado. Marcos Rocha abandonou. E outra, eu falo isso porque a defesa que o Ricardo, que é um homem sério de direita,
o Chico Holanda também fazem, se eles se envolverem com o Bolsonaro apunhala os dois. Eu vou defender um cara dele, um sujeito desse covarde, que não tem coragem de, no momento, ali no ápice do enfrentamento da audiência de instrução de julgamento, jogar umas verdades na cara do Alexandre de Moraes. Então, meu irmão, se você continua defendendo um sujeito esse, é sinal que você tem que buscar um psiquiatra ou ir atrás do CAPS e buscar um atendimento gratuito no Sistema Único de Saúde. Muito bem, Ricardo, sua vez. Olha, é válido, né, o que o Bolsonaro fez, tem que chamar mesmo. Eu não iria, volto a dizer, eu fiquei insatisfeito com a postura do Bolsonaro na frente do Alexandre de Moraes, o momento que ele tinha ali para mostrar a indignação dele, e não com aquele tom muito manso. Não gostei, pronto, eu sou homem, essa é a diferença. A esquerda não tem coragem de fazer um meia-culpa. São covardes. São covardes. Cujuí, quantas vezes aqui no programa, olha, o Lula foi inocentado, era a perseguição do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, perseguiram o coitadinho do Lula, e aí ele foi, mas a justiça foi feita, foi inocentado. A maior mentira já pregada nesse país foi que o Lula foi inocentado. Todo mundo sabe que foi uma manobra. O STF mudou as regras do jogo para beneficiar o Lula. Veja só vocês que o Lula passou por todas as instâncias. Ele foi julgado lá no Paraná, pela Justiça do Paraná, Curitiba. E aí, em determinado passado 5 anos, ele sendo julgado, referendado pelo tribunal e STF confirmando também. Aí o Edson Fachin falou, quer saber? Vou anular, porque esse processo do Lula deveria ter sido julgado em Brasília, não em Curitiba, na 13ª vara, né? Até coincidência é o número do PT. Pela 13ª vara, que o juiz era o Sérgio Moro, que foi condenado por conta da Lava Jato, eles inventaram. Não, porque o juízo competente era Brasília, não Paraná. Então, eles não enfrentaram mérito. Eles pegaram o processo e colocaram, não, vamos colocar no juiz competente. A Justiça Federal de Brasília levou os 2 processos para lá. Aí o juiz, quando recebeu o processo, ele falou, olha, esse processo aqui está prescrito. O Lula, por conta de ter mais de 70 anos, a prescrição cai pela metade, então não tem mais como a gente iniciar esse processo contra o Lula. Ou seja, eles em nenhum momento enfrentaram mérito. O Lula sempre foi culpado. Infelizmente, eles cozinharam para chegar lá no STF a regra do próprio STF, que já mantinha essa regra, aí ele mudou, porque não, a decisão do STF, crimes conexos, teriam que ser julgados na Justiça do Paraná. Aí ele mudou, não, vamos mudar aqui, porque se a gente mudar, a gente coloca o Lula de novo elegível e ele disputa a eleição e faz tudo aquilo que a gente quer, que é o que está acontecendo hoje. Então veja bem a seriedade que é levada à nossa política, uma Suprema Corte completamente tendenciosa, que está agindo ali como um puxadinho do PT, que está fazendo tudo aquilo que é interessante para a esquerda. Isso não é uma corte séria. Infelizmente, a gente precisa falar a verdade, porque senão tem muita gente, como o Cujuí adora falar, né? Gosta de xingar as pessoas, os imbecis. É o que ele mais fala aqui. Chama os outros de imbecis, que foram lá para o movimento do Bolsonaro, são imbecis. O fulano não estudou, o fulano de tal é burro. Ele só sabe xingar, porque o cérebro dele, a competência dele é reduzida, é limitada. O raciocínio dele é tão bitolado que ele só consegue olhar em uma direção. É o caminho que leva até o rei. E o rei dele é o Lula. Esse é o caminho do Cujuí. Ele não consegue olhar fora dessa caixinha. Ele não consegue, ele é limitado, nitidamente ele é limitado. E quando ele perde no debate, no embate, ele começa a rir. Também isso é uma estratégia. Se você for focar agora no Cujuí, ele vai estar rindo. Igual a hiena. Ele vai estar rindo, igual uma hiena. Porque é estratégia, isso faz parte do treinamento que eles têm. Olha, quando a gente não conseguir argumentar, vamos desmerecer o outro. Quando a gente não conseguir, com palavras, de forma objetiva, de forma clara, de forma inconteste, aí a gente vai para onde? Para apelação. Vamos sujar, vamos manchar. Olha, tu é abestado. Olha, tu é imbecil. Olha, tu precisa estudar. Aí quem está ouvindo, pô, esse cara deve estar falando certo. Não, isso é uma estratégia. Isso é um jogo. E ainda tem os abestados, como ele chama, os imbecis,
que estão aí do outro lado aplaudindo. Poxa, o Cujuí é bom, né? Mal sabe que está falando uma mentira atrás da outra. E você aí, Ele né, sabe, como pior que ele ele fala, sabe. os imbecis que ele adora falar, estão ali, ó, sorrindo e aplaudindo e achando que o que ele está falando é verdade. Mas a maior mentira que ele já inventou aqui, entre todas elas, é que o Lula foi inocentado. Isso nunca existiu. Lula nunca, para ele se ele fosse inocentado, o juiz teria que julgar o processo, ouvir testemunha, passar por toda a instrução processual, para ao final ele dar uma sentença de absolvição. Nunca houve sentença. Pesquise aí agora e veja no Google se o Lula foi sentenciado e absolvido. Não foi. Então, se ele não foi, ele é um mentiroso. O Cícero, por favor, só uma coisinha. Com relação a isso que foi feito lá na Avenida, o Malafaia, ele comparou, disse que havia uma direita prostituta. As prostitutas estão protestando porque elas não querem ser comparadas com esse tipo de gente. É uma indignidade comparar as prostitutas com a direita. Muito bem.